comunidade brasileira nos Estados Unidos enfrenta um dos momentos mais críticos de sua história. Estimativas recentes indicam que aproximadamente 230 mil brasileiros vivem ilegalmente em território americano, e todos eles estão sob ameaça real de deportação. Para entender a dimensão desse problema, é preciso conhecer os números e a realidade dessas pessoas que deixaram o Brasil em busca do sonho americano. Segundo dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Brasil figura entre os 10 países com maior número de imigrantes irregulares no país. A maioria desses brasileiros entrou legalmente com visto de turista e simplesmente permaneceu após o vencimento, tornando-se o que as autoridades americanas chamam de overstayers. Outros cruzaram a fronteira de forma irregular, principalmente pela fronteira sul com o México. A distribuição geográfica desses brasileiros é bastante concentrada. Massachusetts, especialmente a região de Boston e cidades como Framingham e Somerville, abriga a maior comunidade brasileira irregular do país. Estima-se que cerca de 70 mil brasileiros vivam apenas nesse estado, muitos deles sem documentação legal. A Flórida vem em segundo lugar, com concentração em cidades como Miami, Orlando e Fort Lauderdale, onde aproximadamente 50 mil brasileiros estariam em situação irregular. Nova York, Nova Jersey e Califórnia também têm comunidades expressivas. O perfil desses imigrantes é diverso. Muitos são trabalhadores que ocupam posições fundamentais na economia americana. Trabalham em construção civil, limpeza residencial e comercial, restaurantes, paisagismo, cuidados com idosos e crianças. Há também pequenos empresários que conseguiram estabelecer negócios, mesmo sem documentação. A maioria mantém laços estreitos com o Brasil, enviando remessas regulares para suas famílias. Segundo o Banco Central do Brasil, brasileiros nos Estados Unidos enviaram mais de 2 bilhões de dólares ao Brasil em 2023, sendo parte significativa originada de imigrantes irregulares. O endurecimento das políticas migratórias americanas começou a ganhar força nos últimos anos. O governo Trump implementou políticas rígidas entre 2017 e 2021, e o debate sobre imigração voltou a se intensificar. A administração atual tem mantido pressão sobre imigrantes irregulares, com aumento de operações do ICE, o Departamento de Imigração e Fiscalização Alfandegária. As prisões de brasileiros em situação irregular aumentaram significativamente. Em 2023, mais de 3 mil brasileiros foram detidos pelo ICE, número que representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior. As deportações já são uma realidade dolorosa. Entre janeiro e setembro de 2024, aproximadamente 1.800 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Esses números oficiais, divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mostram apenas parte do problema. Muitos brasileiros optam por retornar voluntariamente antes de serem detidos, com medo das consequências de uma deportação formal em seus registros. O processo de deportação é traumático. Quando um imigrante irregular é detido pelo ICE, ele pode passar semanas ou meses em centros de detenção aguardando audiência com um juiz de imigração. Durante esse período, famílias são separadas, empregos são perdidos e patrimônios construídos ao longo de anos podem ser abandonados. O custo emocional é devastador, especialmente para aqueles que têm filhos nascidos nos Estados Unidos, cidadãos americanos por direito de nascimento. As causas que levaram tantos brasileiros a viverem irregularmente nos Estados Unidos são múltiplas e complexas. A crise econômica que o Brasil enfrentou entre 2014 e 2016, com desemprego recorde e inflação alta, impulsionou uma onda migratória. Muitos brasileiros partiram nesse período em busca de melhores oportunidades. A diferença salarial é o principal atrativo. Enquanto um trabalhador na construção civil ganha em média R$ 1.500 por mês no Brasil, nos Estados Unidos, o mesmo trabalho pode render $3.000 mensais, cerca de R$ 15.000. A violência urbana no Brasil também é fator importante. Cidades com altos índices de criminalidade em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraná foram as que mais enviaram imigrantes para os Estados Unidos.
Famílias buscam segurança para criar seus filhos, longe da violência que assola muitas regiões brasileiras. Além disso, a instabilidade política e institucional que o país enfrentou na última década gerou insegurança em relação ao futuro. O processo para entrar legalmente nos Estados Unidos é extremamente restritivo. Os vistos de trabalho H-1B, destinados a profissionais qualificados, têm número limitado e são disputadíssimos. O visto EB-5, para investidores, exige aplicação mínima de $800 mil, valor inacessível para a maioria dos brasileiros. Mesmo o visto de turista B2 tem se tornado mais difícil de conseguir. A taxa de rejeição de vistos americanos para brasileiros aumentou nos últimos anos, chegando a 25% em 2023. Essa dificuldade leva muitos a optarem por caminhos irregulares. A rota pela fronteira com o México se tornou cada vez mais comum. Brasileiros voam para países que não exigem visto, como México, Equador ou países da América Central, e então iniciam uma jornada terrestre até a fronteira sul dos Estados Unidos. Essa travessia é perigosa e cara. As redes de coiotes, como são chamados os atravessadores, cobram entre $10 mil e $20 mil por pessoa. O caminho envolve riscos de assaltos, sequestros, extorsão e até morte. Dados da Patrulha de Fronteira Americana mostram que em 2023 foram registradas mais de 8 mil detenções de brasileiros tentando cruzar ilegalmente a fronteira sul, um aumento de 300% em relação a 2020. As consequências para quem vive sem documentos são severas. Esses brasileiros vivem na clandestinidade, sempre com medo de serem detidos. Não podem tirar carteira de motorista na maioria dos estados, dificultando a mobilidade. Não têm acesso a crédito bancário ou financiamentos. Não podem viajar livremente, ficando confinados aos Estados Unidos, sem poder visitar familiares no Brasil. Trabalham frequentemente em condições precárias, recebendo salários abaixo do mercado e sem direitos trabalhistas. São vulneráveis à exploração por empregadores inescrupulosos que se aproveitam de sua situação. A saúde é outro problema crítico. Sem documentação, esses brasileiros não podem contratar seguros de saúde convencionais. Dependem de clínicas comunitárias ou pagam preços exorbitantes por atendimentos médicos. Muitos evitam procurar hospitais mesmo em emergências, com medo de serem denunciados às autoridades de imigração. Essa situação se agravou durante a pandemia de Covid-19, quando milhares de brasileiros irregulares contraíram o vírus, mas não procuraram atendimento. O impacto psicológico é imenso. Estudos realizados com comunidades imigrantes irregulares mostram altos índices de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. O medo constante de deportação afeta a saúde mental de adultos e crianças. Famílias vivem em estado permanente de alerta. Há relatos de crianças desenvolvendo problemas de ansiedade porque têm medo de voltar da escola e não encontrar seus pais em casa, caso tenham sido detidos pelo ICE. As operações de fiscalização do ICE se intensificaram significativamente. A agência realiza batidas em locais de trabalho, residências e até em tribunais e escolas, locais antes considerados sensíveis. Em Massachusetts, houve casos de brasileiros detidos quando levavam seus filhos à escola. Na Flórida, operações em canteiros de obras resultaram na prisão de dezenas de trabalhadores brasileiros. Essas ações geram pânico nas comunidades, levando muitos a se isolarem e evitarem sair de casa. O sistema judicial de imigração americano está sobrecarregado. Há mais de 3 milhões de casos pendentes nas cortes de imigração dos Estados Unidos. Um brasileiro detido pode esperar anos por uma audiência definitiva. Durante esse período, alguns conseguem liberdade condicional pagando fiança, outros permanecem detidos. Advogados de imigração cobram entre $5 mil e $15 mil para representar um caso, valor inacessível para muitos. Sem representação legal adequada, as chances de deportação aumentam drasticamente. Existem algumas possibilidades de regularização, mas são limitadas. O DACA, Programa para Jovens Trazidos Ilegalmente Quando Crianças, não contempla novos aplicantes desde 2017. O TPS,
Status de proteção temporária é concedido apenas para países em situações de guerra ou desastres naturais, não aplicável ao Brasil. O casamento com cidadão americano é uma via, mas está sujeito a rigorosa fiscalização para evitar fraudes. Pedidos de asilo são possíveis, mas as taxas de aprovação para brasileiros são baixíssimas, em torno de 15%, pois o Brasil não é considerado país em guerra ou perseguição generalizada. Propostas de reforma migratória tramitam há anos no Congresso americano, sem avanço significativo. O tema divide republicanos e democratas. Alguns políticos defendem um caminho para a cidadania para imigrantes irregulares que trabalham e pagam impostos. Outros exigem deportação imediata e construção de mais barreiras na fronteira. A polarização política impede consensos, deixando milhões de imigrantes em um limbo jurídico. A comunidade brasileira tem se organizado. Associações de imigrantes em Massachusetts, Flórida e Nova York oferecem assistência jurídica, orientação sobre direitos e apoio comunitário. Igrejas brasileiras se tornaram importantes centros de acolhimento e informação. Rádios e jornais em português mantêm a comunidade informada sobre mudanças nas leis e operações do ICE. Há campanhas para conscientizar brasileiros sobre os riscos de tentarem entrar ilegalmente no país. O governo brasileiro tem papel limitado. O Itamaraty presta assistência consular a brasileiros detidos, garantindo que tenham um tratamento digno e acesso a advogados. Ajuda a organizar deportações voluntárias e recebe os deportados em voos especiais que chegam principalmente a São Paulo e Belo Horizonte. Mas não pode interferir nas leis de imigração americanas, nem impedir deportações de seus cidadãos. Para os 230 mil brasileiros irregulares nos Estados Unidos, o futuro é incerto. Muitos vivem há mais de 10 anos no país, construíram famílias, compraram casas e estabeleceram negócios. Seus filhos são americanos, frequentam escolas americanas e mal falam português. A deportação significaria recomeçar do zero no Brasil, um país que muitos já não reconhecem mais. É um dilema humanitário complexo que não tem solução simples. As histórias individuais por trás dos números são comoventes. Há pais e mães que trabalham em 2 ou 3 empregos para enviar dinheiro para filhos no Brasil. Há jovens que chegaram como crianças e são americanos em tudo, exceto no papel. Há idosos que foram levados pelos filhos e agora enfrentam deportação longe de seus netos. São pessoas que contribuem para a economia americana. Pagam impostos através de números de ITIN, mas vivem sem os direitos básicos de cidadãos. A questão dos 230 mil brasileiros irregulares nos Estados Unidos reflete as complexidades da imigração no século XXI. É um problema que envolve economia, direitos humanos, soberania nacional e realidades familiares. Enquanto não houver reforma migratória abrangente, essas pessoas continuarão vivendo nas sombras, contribuindo para a sociedade americana, mas sempre sob a ameaça de serem arrancadas das vidas que construíram.